E aí, pessoal, bem-vindos a mais um guia explicativo aqui da Ford College. Hoje, a gente vai preencher aquela lacuna clássica na arquitetura de clientes. Vamos sair um pouco da teoria da nossa última lição e pular direto para a prática da transição da Ethereum para Solana, focando de verdade na arquitetura de clientes SVM. Bora mergulhar nisso? Porque, convenhamos, entender as escolhas de design no papel é uma coisa, mas ver como isso molda o código, a depuração e, claro, as nossas suadas noites de sono, aí já é outra história. Imagina só a cena. É sexta-feira à noite, o código acabou de ir para produção e, do nada, os alertas começam a apitar. Conexões caindo, nós recusando requisições, aquele caos silencioso que todo mundo que programa conhece bem. Quem nunca quis arrancar os cabelos com uma falha de rede inexplicável bem no meio de um fluxo super crítico, né? O nosso grande objetivo hoje é matar essa charada. Como a gente evita que essas pequenas oscilações de rede virem uma bola de neve e destruam o projeto Web3 inteiro? A gente precisa de táticas reais para lidar com um fato inescapável. A rede, mais cedo ou mais tarde, vai falhar. Para organizar a casa, a nossa rota de hoje é a seguinte. 1. Bem-vindos ao mundo RPC. 2. A arte do recuo exponencial. 3. O poder do agrupamento. 4. Dominando as assinaturas. 5. O fluxo na prática e, para fechar, a conclusão e os próximos passos. Então, vamos lá. Ponto 1. Bem-vindos ao mundo RPC. E a pergunta de $1 milhão é essa aqui. O que acontece quando o seu nó RPC simplesmente cruza os braços e para de ouvir? A resposta curta, nua e crua é que falhas transitórias de rede são inevitáveis. Na lição anterior, a gente falou dos padrões abstratos, lembra? Mas a vida real do código é puro caos. Uma arquitetura de cliente que se preze não pode viver na ilusão de que a rede é perfeitinha. Ela exige um plano B para quando os pacotes somem ou os servidores dizem opa, limite de taxa atingido. Se você não tiver uma estratégia clara para reconectar e tratar esses erros, sua aplicação simplesmente vai para o buraco. O que nos traz direto para a regra de ouro de qualquer tratamento de erros decente, a idempotência. Basicamente, se você vai tentar fazer uma operação de novo, tem um detalhe absoluto aqui. Retentativas automáticas só podem ser aplicadas a erros transitórios e operações idempotentes. Ponto. Se a operação não for segura para ser enviada mais de uma vez, tipo uma transação que pode acabar sendo processada em duplicidade, tentar de novo no automático pode corromper o estado da sua aplicação de um jeito irreversível. A gente nunca, jamais deve retentar um erro permanente do lado do cliente no piloto automático. Saber qual erro você tem na mão é o primeiríssimo passo para construir resiliência. Beleza, avançando para o ponto 2. A arte do recuo exponencial. Com a idempotência na cabeça, a gente conhece nosso primeiro super-herói para salvar a rede. E o que é muito louco aqui é a diferença absurda entre duas abordagens. A tal da retentativa imediata é como bater desesperadamente numa porta trancada. Imagina milhares de clientes fazendo isso ao mesmo tempo, logo depois de uma queda na rede. Pois é, você cria o temido efeito de manada de estouro, ou thundering herd, e aí você derruba o nó de uma vez por todas. Já o recuo exponencial é o cara inteligente da história. É como esperar de boa numa fila, aumentando o tempinho de espera a cada tentativa que falha. Com isso, a gente não só respeita os limites de taxa do nó, como também dá um respiro para a rede se recuperar sozinha. É uma sacada muito elegante e que funciona demais. Seguindo em frente, ponto 3, o poder do agrupamento. Bom, a gente já aprendeu a ter educação e esperar, agora vamos focar em eficiência máxima. O agrupamento, ou batching para quem prefere, é tipo um garçom super experiente. Em vez de ficar indo e voltando do balcão para a mesa carregando um copinho por vez, ele bota tudo numa bandeja só e leva os pedidos de uma tacada só. Acumular os envios em fila pega várias daquelas requisições pequenininhas e dispara tudo num lote JSON RPC único. O resultado? Você reduz drasticamente aquele overhead, o peso extra das requisições da rede e a taxa de transferência decola. Lógico que para isso dar certo, o nó tem que suportar respostas em lote, e a gente precisa de um carrinho extra para mapear os IDs de resposta com a requisição certa, mas o ganho de performance é inegável. Chegamos no ponto 4, dominando as assinaturas. E para fechar o nosso trio de ouro das estratégias, a gente precisa falar do guarda noturno do sistema, o gerenciamento de WebSocket. Endpoints de assinatura ficam ali empurrando eventos e exigem que a gente preste atenção o tempo todo. Não é só abrir a conexão e ficar escutando, o buraco é mais embaixo. Quando a conexão cai, e acredite em mim, ela vai cair,
O sistema tem que se reconectar automaticamente. Só que a cereja do bolo que muita gente acaba esquecendo é que você precisa reassinar os streams depois de reconectar. Se você não fizer isso, o estado da aplicação fica todo bagunçado, começa a vazar memória e a sua aplicação fica lá plantada, esperando um dado de uma assinatura que o nó já até jogou no lixo. Resiliência de verdade significa reconectar e resubscrever. Muito bem, ponto 5. O fluxo na prática. Teoria dominada, certo? Vamos tirar essas ideias das nuvens e ver como as peças se encaixam de verdade usando conceitos em Node.js. A regra número 1 de qualquer código que vá para a produção é manter a configuração longe da lógica base. Jogar as URLs do HTTP e do WebSocket em variáveis de ambiente permite que a gente pule de uma rede de teste para um nó local ou para a produção sem ter que mexer numa única vírgula do código. Isso não é frescura não, é uma prática que espelha exatamente como os ambientes de implantação mais parrudões selecionam alvos em tempo de execução, garantindo que tudo seja seguro, observável e, claro, pronto para escalar. Então, quando a gente junta tudo isso, o back-off, o batching e o gerenciamento de assinaturas, como é que a gente sabe que deu certo? O padrão ouro aqui é bem claro. Uma execução ideal vai te mostrar os logs de uma requisição em lote sendo resolvida liso, sem engasgos. A gente vai ver aquelas mensagens de recuo exponencial dando aquele backing off só para as falhas de rede, passando reto pelos erros permanentes de forma bem inteligente. E o WebSocket, firme e forte, registrando as novas conexões e reassinando tudo sozinho logo depois de um tropeço. Quando esses três caras tocam a mesma música em harmonia, aí sim você tem em mãos um cliente SVM verdadeiramente resiliente. E, finalmente, ponto 6. Conclusão e próximos passos. É muito bacana ver como essas decisões táticas, que parecem pequenas e isoladas, se juntam para criar uma infraestrutura realmente forte. Como a própria ideia diz, quando você coloca observabilidade, registros de tentativas, os envios em lote e os eventos de reconexão, aquele caos abstrato e assustador da rede vira um fluxo de trabalho super previsível e fácil de debugar. Essa tranquilidade toda no lado do cliente define a base perfeita para a gente dar o nosso próximo grande salto: as estratégias de implantação. Lá, o roteamento de conexões e as verificações de integridade vão usar e abusar de tudo que a gente construiu até aqui. E eu deixo vocês com essa provocação final para pensar. O seu cliente SVM está realmente preparado para sobreviver à tempestade inevitável das falhas de rede? Lembre-se, a sua arquitetura só é forte o suficiente se ela consegue dar conta do recado nos momentos de instabilidade. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou mais essa análise feita com todo o cuidado pela Ford College. E olha só, para dominar o desenvolvimento Web3 de ponta a ponta, não esquece de dar uma passada no nosso site, Ford College. Tem muito material incrível e os cursos que você precisa para alavancar essa jornada. Um abraço e até a próxima.